bom dia. Nós estamos na última lição da revista Sermão do Monte, a nossa lição 13, que se intitula O Fundamento do Prudente e o Fundamento do Insensato. Então, nós iniciamos lendo Mateus 7:24. Vamos ler Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós vamos estudar, vocês deixem a Bíblia aberta, em Mateus 7, de 24 a 29, né? Será o texto que nós vamos estudar. Então, foi nos oferecido os princípios gerais que caracterizam o reino de Deus, né? E hoje, quando o Senhor descreve os dois tipos de construtores, né, que foi o prudente e o insensato, os dois tipos de alicerce, que foi a rocha e a areia, e os dois tipos de resultado, que foi a estabilidade e a queda, nós vamos concluir o quê? Que não adianta nós ouvirmos a palavra, não cumpri-la, e porque o propósito de Deus é que nós a cumpramos, né? E que ela seja o fundamento da nossa vida cristã. Então, nos versículos 24 e 26 de Mateus 7, nós vamos perceber o seguinte, que a qualidade do terreno e dos fundamentos da obra, isso é uma metáfora, né? Tá assim, simbolizando para nós, né, como as nossas vidas, que às vezes nós pensamos que ela precisa ter firmeza e profundidade, né? Por quê? Porque as bases precisam estar assim firmes, sólidas como a rocha, né? E se colocarmos em prática essas palavras de Jesus, nós cada vez mais teremos mais base, né? Nós estaremos prontos. Mas em Tiago 1, 22 a 25, nós vamos ver, né, sobre essa prática, né, como que nós não devemos ser só ouvintes, mas que devemos praticar a palavra. Agora, eu vou destacar, né, vocês leiam Tiago 1, de 22 a 25, eu vou destacar Tiago 1, 25, que diz: Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realiza. Então, tanto na situação presente quanto na futura, né, elas vão ser definidas pelo nosso posicionamento. Vai depender do nosso posicionamento diante das Escrituras e também dos ensinos de Jesus, que estão sendo dados a nós, né? Que serão dados às pessoas a quem a palavra de Deus alcançar. Então, não foi à toa que Jesus ele usou durante o sermão as seguintes expressões: ouviste o que foi dito, e outra expressão, eu, porém, vos digo. Porque se nós quisermos viver uma vida espiritual sólida, e é essencial que a gente ouça, mas também que a gente pratique os ensinamentos de Jesus, né? Agora, o que acontece? Nos versículos 25 e 27, o Senhor Jesus, ele quer alertar seus discípulos quanto ao fundamento da vida cristã, que ela poderá ser vitoriosa, né? Mesmo em face às adversidades que nós possamos passar, né? Agora, nós não deixamos de perceber que essas adversidades virão. Nós passaremos por sofrimentos na vida, passaremos por várias adversidades, né? Agora, é um processo, né? Um processo que a gente passa por esse processo, mas lá na frente nós vamos ser vitoriosos, não é isso? O resultado vai ser o melhor possível se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus. Agora, nós vivemos momentos difíceis, concordam? Então, muitas vezes, muitas pessoas passaram por muitas tempestades e achando, como vai ser, como é que eu vou viver isso agora, né?
Muitas vezes as pessoas são testadas na sua fé, passam por muitas provações, mas nós podemos nos abater, mas nós não seremos destruídos. E o que acontece? Vêm os ventos fortes, mas a casa que é representada pela nossa vida, né? Daquele ouvinte que está praticando o que ele escutou, o que ele ouviu, né? A esse daí que apreendeu a palavra, a casa dele permanecerá em pé. Então, quer dizer, a vida dele estará sempre alicerçada por Deus. Agora, tudo depende de onde e como está firmada a nossa casa espiritual. Nós temos que ficar alerta a isso, né? E quando a gente fala em alicerce, né, é algo que é invisível a nós. Assim como as raízes que estão sob a terra, né? A gente não vê as raízes, né? Mas elas estão ali. Então, o que nós aprendemos, né? Que o autor, inclusive, ele se refere a isso, que as disciplinas da vida, né? Isso é que faz com que você tenha esses alicerces. Quer dizer, você precisa obedecer, você precisa seguir a vontade de Deus na sua vida, né? Orar, pedir a Ele que revele a vontade dEle na sua vida. E aí você vai, aos poucos, né, praticando e conseguindo vitórias em sua vida. Cristo será, né, e é sempre o quê? A fonte de toda a autoridade do Evangelho. Isso a gente já vai ver nos versículos 28 e 29, que prevalece a autoridade de Jesus, não é isso? E aqui ele está se referindo também frente aos escribas. Por quê? Os escribas, eles ficavam ensinando, né? Mas a tradição de Israel, eles repetiam muitos conceitos, não é isso? Agora, qual é o diferencial de Jesus? É que Jesus, ele é, né, o Deus encarnado. Ele é a expressão exata de divindade. Então, ele estava falando, né? E as pessoas ficavam maravilhadas pela palavra dele, né? E nós lemos aqui em João 7,46, que fala assim: jamais alguém falou como este homem. Olha só, que maravilha, né? Nós temos esse Jesus em nós, né? Se nós não temos, é hora de nós pensarmos nisso, de abrir o nosso coração para que Jesus possa reinar em nós. Agora, hoje, ao nós evangelizarmos, né? O que a gente faz? A gente vai dar ciência a essas pessoas que ainda não foram alcançadas, né, pela palavra de Deus e que não foram realmente, não se decidiram assim, a favor de Jesus, né? Nós vamos compartilhar essas palavras com essas pessoas e essas pessoas vão transformar as suas vidas. Então, a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. O tema principal das mensagens de Jesus era ele mesmo. Até na revista fala assim que parecia algo meio narcisista, né? Porque esse termo narcisista, né? A pessoa que só pensa em si próprio, que só se olha para si próprio, né? Que não vê o outro. Mas não é isso. Deus já tinha esse propósito, né, na vida de Jesus. O propósito dele foi sempre fazer seu filho conhecido. A gente lê isso em Mateus 3,17, que diz assim: este é o meu filho amado em que me agrado. Então, Deus se agradava do seu filho. Agora, hoje e sempre, as obras, os ensinamentos, a divindade, a autoridade de Jesus, elas estão sendo percebidas. Nós somos o meio que Jesus tem para que essa palavra chegue ao coração das pessoas que ainda não foram alcançadas. Então, nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos ter o nosso coração disponível para apreender e multiplicar, né? Para nos tornarmos pessoas abençoadoras e sermos abençoados. Então, eu vou agora, né, que eu achei muito importante, é um pouco longo,
Mas eu achei assim, muito importante, como hoje é a nossa última lição, eu recapitular com vocês os temas tratados no Sermão do Monte. Então, eu vou tentar sintetizar, mas eu vou ler, né? Porque são vários, né? Os itens, e aí vocês vão me acompanhar. Temos de aplicar as bem-aventuranças que resumem o caráter do verdadeiro cristão, de desempenhar o nosso papel neste mundo, exercendo nossa influência na sociedade, sendo sal e luz, de seguir os princípios de fidelidade à lei de Deus pela capacitação do Espírito Santo que opera em nós, estar dispostos a vencer o mal com o bem, custe o que custar. Temos de encarar o desafio de amar nossos inimigos e mais, primar por uma vida cristã autêntica que ultrapasse os limites da religiosidade vazia de conteúdo, de buscar um estilo de vida simples, concentrando nossa riqueza no céu, a fim de que o nosso coração também esteja lá e não nas coisas passageiras desse mundo. Parar de querer ser Deus, de ficar julgando as pessoas de modo condenatório. Romper com o cristianismo conceitual de confissões, obras e exercício de dons, mas que não busca fazer a vontade de Deus. Escolher a porta estreita e o caminho apertado que vai nos conduzir à vida eterna. De rejeitar os falsos ensinos dos falsos profetas. E por último, né, foi o que nós falamos hoje, ser sábios e prudentes, edificando a nossa casa espiritual, a nossa vida no único alicerce capaz de nos manter de pé em tempos de tribulação, a rocha, que é, ao mesmo tempo, os ensinamentos de Jesus, como a sua própria pessoa e obra, por ser esse o tema e a autoridade de sua mensagem. Então, irmãos, a nossa oração final é que nós possamos refletir sobre o que aprendemos, né? Que possamos praticar verdadeiramente todos esses princípios que aprendemos, vivendo sob os cuidados de Deus. E nós estamos, então, terminando a nossa revista hoje, né? Finalizando com esse texto que foi um texto magnífico, né? Foi uma aprendizagem tanto que tivemos, né? Sobre a palavra de Deus e sobre o Sermão do Monte. Então, Deus espera que nós tomemos decisões práticas, ouvindo e aplicando os ensinos dele em nossa vida diária, para que nós sejamos abençoados, né? Como eu já disse, e abençoadores. Essa é a vontade de Deus na nossa vida e eu espero que nós possamos ser multiplicadores dessa palavra. Amém?